Fala aí, galerinha do nono ano, Fluminense de Éden. Vamos aí continuar o nosso quarto bimestre e hoje a gente vai falar a respeito da globalização, a globalização como um fenômeno bem recente assim para a história, dos últimos 30 anos, que a gente vem ouvindo falar bastante nesse termo globalização, e que acaba sendo uma grande mudança de comportamento do ponto de vista político, econômico, da relação entre as nações, inclusive da própria sociedade mundial, aí com o fim da bipolaridade, do mundo bipolar, com o fim ali das rivalidades entre o capitalismo e o socialismo real, e aí uma nova ordem mundial que se seguiu, do qual a globalização vai ser aí o principal ator dessa mudança, ok? Então vamos tentar analisar um pouquinho disso, das consequências dessa globalização na aula de hoje. Bom, então a globalização é um dos processos de aprofundamento da integração econômica, social, cultural, política, que teria sido impulsionado pela baixa de preços dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e início do século XXI. Então, como eu disse, é um processo ainda recente. É um fenômeno gerado pela necessidade da dinâmica do capitalismo de formar uma aldeia global que permita maiores mercados para os países centrais desenvolvidos, cujos mercados internos já estão saturados. Então ele coloca aqui para a gente mais uma estratégia dos países ricos em continuar o seu domínio sobre o mundo capitalista. E aí ele coloca algumas marcas aqui bastante conhecidas dessa globalização presente no nosso cotidiano. Então ele dá um exemplo aqui pra gente, diversas marcas que estão no nosso dia a dia, na nossa alimentação, na nossa aquisição de cultura, no nosso trabalho, ou seja, a gente depende muito dessas marcas e a globalização ajudou ainda mais a torná-las cada vez mais consumidas no mundo nesses últimos 30 anos. Bom, a globalização da economia é o processo pelo qual se expandem os mercados e onde as fronteiras nacionais parecem desaparecer. A liberalização de circulação de pessoas, bens e serviços, com a abertura das fronteiras, a globalização econômica cresceu significativamente e venceu a globalização social e política. A liberdade de movimentação leva a que seja mais fácil a circulação de capitais e o crescimento das economias. Caminhando junto a isso, galera, a gente fala do surgimento dos blocos econômicos. Então, obviamente, a União Europeia, que seria aí o principal bloco econômico da atualidade, permite, inclusive, essa livre circulação de pessoas, bens e serviços, que é um objetivo ao qual o projeto de globalização da economia mundial se refere. Então, obviamente, a ideia seria que blocos como a União Europeia se consolidassem em todo o mundo. Óbvio, cada um à sua maneira, mas a ideia original é essa. Aspectos políticos. Os efeitos da globalização sobre as políticas nacionais ganhou força principalmente na década de 80 e com o fim da Guerra Fria. Nesse período implanta-se uma política econômica neoliberal, então esse neoliberalismo caminha junto com o processo de globalização, onde o Estado não deve intervir na economia, ficando sujeito à livre concorrência das grandes empresas ou multinacionais. Então, a perda da autonomia do Estado, mudanças nos planejamentos do Estado-nação para gerir o território. Aspectos sociais e culturais. O contato entre culturas distintas origina o surgimento de uma cultura uniformizada em que os traços culturais tradicionais são cada vez mais escassos. Os elementos da cultura de massa, a gente já ouviu falar muito disso, vai ocupar grande parte da cultura, como se produzisse ali um tipo de cultura homogêneo, e que todos aceitassem aquilo como sendo a cultura do local, e às vezes não é, muita cultura que a gente importa. Cabe um exemplo bastante simples disso é a questão do Hollywood, por exemplo. Ou seja, todo um jeito americano de viver, o American Way of Life,
né, que é difundido aí mundo afora. Bom, algumas vantagens da globalização, né? Surgimento e desenvolvimento da internet, a possibilidade maior de acesso à educação, tecnologia, globalização da informação a nível econômico, abertura do comércio, aumento da qualidade de vida, modernização da economia, favorece a especialização e a eficiência produtiva e o progresso científico. Tá? Então essas aí são vantagens que a gente pode enumerar sobre o fenômeno da globalização. O consumidor hoje se beneficia da expansão do mercado, produtos importados mais baratos, melhor qualidade de oferta, produtos nacionais com menores preços, internacionalização de empresas, facilitando a difusão das inovações, maior diversidade de bens e serviços. No entanto, nós também temos desvantagens. Tá? Consumismo exagerado e a produção de lixo em grande escala, do qual a gente vive hoje as consequências do aquecimento global, países pobres deixados de lado, globalização do crime, troca do trabalho manual por processos robotizados, globalização do desemprego, a riqueza do mundo, maiores desigualdades sociais e econômicas, países ricos e países pobres, aumentou a distância entre eles, diminuição da cooperação internacional, beneficiando os países estrategicamente e comercialmente interessantes, aumenta as desigualdades norte-sul, os mercados financeiros, debilidade dos sistemas de regulação supranacionais, desenvolve as suas estratégias e protege os capitais especulativos, garantem a maximização das mais-valias e concentram as riquezas. Bom, conclusão. Mais distinto na globalização são as multinacionais. A globalização está ligada a todas as áreas da sociedade, principalmente à comunicação, ao comércio, à escala mundial e à liberdade de movimentação. Permite trocas de ideias e informações sem igual na história. Com a internet, uma pessoa pode fazer parte da imprensa global e apreciar as tendências do mundo inteiro. Então a gente viu aqui, algumas dessas vantagens e desvantagens de um fenômeno que estamos vivendo, e que se constituiu aí nos últimos 30 anos numa realidade. Ok, galera? Espero contar com vocês na nossa próxima aula, nossa aula ao vivo para tirar dúvidas. Então aguardo vocês lá. Um abração, até a próxima.